A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, um programa que tem o objetivo de propor temas interessantes, trazendo pessoas capazes para poder discorrer sobre esses temas propostos e com certeza, como sempre, vai ser mais uma oportunidade para que você possa ser esclarecido sobre o que nós vamos falar hoje, para que você possa ser edificado e abençoado, ok? Bem, hoje o nosso programa vai estar assim, refletindo sobre o Ministério Ensinando de Sião. E eu tenho aqui no estúdio da TV Monte Sião duas pessoas assim maravilhosas, o rabino Marcelo Guimarães e o seu filho, que é teólogo, Mateus Guimarães. Eles estão aqui para conversar conosco, falar um pouco mais assim do Ministério Ensinando de Sião e sobre essa proposta de restauração da igreja, enfim, levando-nos a ter mais uma hermenêutica judaica, procurando entender realmente a Bíblia a partir da hermenêutica de quem escreveu, o povo judaico. Então a gente vai estar assim batendo um papo com eles e eles estão assim ao meu lado, bem próximo a mim, está aqui o rabino Marcelo Guimarães, também ali lá adiante o teólogo Mateus Guimarães, e eles agora assim vão assim dar suas considerações iniciais, depois vamos estar lendo assim um pouco do currículo deles. É sempre importante para sabermos que são pessoas preparadas para estarem assim nos ajudando a entender, inclusive a proposta que eles trazem para nós. A paz do Senhor, rabino Marcelo Guimarães, fica à vontade para as suas considerações iniciais. Eu vou responder com shalom, vrahá, paz e bênçãos. E é um prazer muito grande, agradeço o convite e quero parabenizá-lo pela Visão Aberta, o programa, nome muito sugestivo, espero que dará grandes frutos para o reino de Deus, não é? E também quero dizer que estou aqui representando o Ministério Netivia Bible Instructions Ministry de Jerusalém, Israel, que é fundado pelo rabino messiânico Joseph Shulam, a quem eu me submeto. E a nossa congregação em Belo Horizonte está submissa sob a coordenação desse líder que mora em Jerusalém e, por sinal, um dos pioneiros levando Jesus ao povo judeu. Pois não. E também agora vamos ouvir o teólogo Mateus Guimarães, que é filho do rabino Marcelo Guimarães. A paz do Senhor, Mateus. Na paz, pastor Emerson, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. E um grande abraço também, um shalom a todos que assistem o seu programa. Muito bem. Então assim, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da formação do rabino Marcelo Guimarães, ele que é graduado em engenharia mecânica, não é isso? E também é mestre em engenharia econômica. E ele também é teólogo e rabino, ok? E o teólogo Mateus Guimarães, ele é jornalista, formação em publicidade e jornalismo, ele é mestrando em estudos judaicos, é teólogo também e é Rosh. Eu estava conversando aqui com o rabino Marcelo e assim vamos assim associar a nossa cultura eclesiástica, é como que fosse um presbítero, está também a caminho do rabinato. E, enfim, são essas duas pessoas maravilhosas que vão estar assim conversando conosco e expondo esse ministério deles, o Ministério Ensinando de Sião. Inclusive também, eu gostaria que na palavra inicial de vocês falassem um pouco mais também. Vocês têm a TV Sião também, não é? Tem a TV Sião, eu estive assistindo ali um pouco da programação da TV Sião, pude ouvir o rabino, ouvir o Marcelo, ok? Você também dá um pulinho lá, ele vai estar falando aqui no endereço eletrônico para você conhecer esse trabalho também, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Não mencionei também que eles dois congregam na congregação judaico-messiânica Har Zion. Isso, Har Zion. Eles congregam nesse ministério que eles também estão à frente, inclusive liderando, instruindo muitas pessoas, ok? E a congregação deles fica em Belo Horizonte, está ligada à sede em Jerusalém, e eles são, assim, precursores nesse trabalho, inclusive com 18 anos já nessa estrada, não é isso? Muito bem. Bem, eu vou começar, hierarquicamente falando, vamos começar por cima, viu, Mateus? Por seu pai, o rabino Marcelo Guimarães. Rabino, Ministério Ensinando de Sião. Esse primeiro bloco, a gente pode, assim, refletir um pouco sobre a origem, como tudo começou. Muito bem. A origem do Ministério Ensinando de Sião, eu digo que era uma coisa muito engraçada, foi assim até um pouco engraçado. Eu aceitei Jesus porque minha mãe, apesar de ser descendente de judeus e italianos, por pai de mãe e português por pai de pai, daí o sobrenome Guimarães, português, minha mãe se converteu a uma igreja batista
E nós não éramos nada, não praticávamos também judaísmo, não fui criado em judaísmo. E minha mãe se converteu numa igreja batista e ansiosamente começou a passar para os filhos. Então eu tive aquele impacto, mas nós sabíamos que éramos judeus, não é? Mas aquilo não significava nada para nós. Mas o dia que minha mãe se converteu a Jesus numa igreja batista, aquele judaísmo dela, aquela identidade judaica dela se aflorou. E comigo aconteceu a mesma coisa. Anos depois da intercessão dela para a minha conversão, eu me converti e aquilo que era vergonha ser judeu, eu trabalhei 25 anos numa firma alemã, fazia Brasil e Alemanha durante esse período todo, tinha muita vergonha de falar que tinha origem judaica. Uma vez que o meu nome é brasileiro, não carrega o sobrenome judaico dos meus ancestrais, aquilo era um certo conforto. Mas quando eu recebi Jesus, que nós judeus dizemos Yeshua, quer dizer Deus Salvador, aquilo para mim, o que era vergonha, passou a ser um privilégio. Eu falei, eu tenho o sangue de Jesus. E comecei então, dentro de uma igreja batista, a assumir a minha judaicidade. Sabe o que aconteceu? O pastor quase me expulsou da igreja. Falei assim, aqui você não pode ser judeu, aqui você é nova criatura que crê em Cristo Jesus. E ser judeu aqui é até depreciativo, porque foram assassinos de Cristo. E hoje nós, a igreja, somos Israel de Deus, então... E aquilo não bateu dentro de mim, não é? Eu falei, eu sou judeu, agora tem que renunciar à minha identidade judaica. E para me tornar um batista, primeiro eu estava seguidor de Jesus, mas dentro de uma igreja batista, que era um ambiente que existia, não existia uma congregação judaica messiânica. Foi aí que eu comecei a estudar mais a Bíblia, e quando, por acaso, simplesmente por acaso, hoje eu diria por mão divina, caiu nas minhas mãos uma revista americana, onde o Rabino Joseph Shulam dava uma entrevista num jornal, numa revista americana, e falando, pode um judeu crer em Jesus e continuar judeu? Quando eu li aquela matéria, eu falei, aqui está a resposta que eu busco já há quantos anos, Mateus? Eu era batista há uns 5, 6 anos, e queria expressar minha judaicidade, mas não podia, não havia ambiente dentro de uma igreja batista, digo eu, da minha cidade, não quer dizer que o batista não entenda isso. Naquela época, eu estou falando há 27 anos atrás. Pois não. Né? Muito bem. Então, eu anoto o endereço, falei, o dia que eu for a Jerusalém, procura esse moço. E assim eu fiz. 3 anos depois, levei a minha mamãe, que era a minha promessa, mãe, vamos visitar a terra de nossos ancestrais, e levei a minha mãe lá e conheci o Rabino José Shulam, e falei com ele, olha, eu sou um batista judeu. Aí ele falou assim, impossível, ou você é batista ou é judeu, porque o batista... Eu falei, mas não pode? Eu falei, não. Depois, olha, eu já vi que você não entende muito sobre isso aí. Leia essas revistas, daí chamado Teaching from Zion, em inglês, quer dizer, Ensinando de Sião, ou Ensino de Sião. Leia essas revistas, e um dia que você entender, você me telefona, você escreve para mim. Assim eu fiz. Quando eu li aquelas revistas, eu descobri a importância de um judeu crer em Jesus, mas preservar suas raízes judaicas. Por quê? Muito simples. Porque as profecias assim o mandam. Porque se todo judeu vira batista, vem a pergunta aqui um pouco, cômica, quem cumprirá as profecias messiânicas para Jesus voltar? Sendo que Jesus volta em Jerusalém, haverá restauração da terra, restauração do povo judeu, restauração da língua, o cumprimento profético, aí vem Apocalipse, Daniel, todas aquelas profecias, quem vão cumprir? O batista? O presbiteriano? O metodista? Então, as profecias ligadas a Israel e ao povo judeu. Então, assim foi, Rabino Shulam veio ao Brasil, fundamos aqui a primeira congregação judaica messiânica, que é a nossa congregação, Hatzion, e daí abrimos um espaço. Qual espaço? Uma casa judaica, onde podemos, os judeus, se expressarem a sua judaicidade, adorar a Deus e a Jesus, ser seguidor de Jesus e Yeshua, preservando a sua identidade judaica. Mas, evidentemente, somos pequenos, não são tantos judeus que há no Brasil, e etc. E aí, então, a nossa congregação tem famílias judaicas, judeus, mas a maioria não são judeus. Aí veio aquela pergunta, mas como uma casa judaica pode receber não-judeus sem que eles se tornem judeus? Sem que eles não sejam judaizados, vamos falar assim. Pois é. Foi aí que Rabino Shulam, conosco, falou, o importante não é ser judeu.
O importante também não é ser gentio, é estar em Cristo, mas cada um florescendo onde foi chamado. É a instrução de Paulo, cada um floresça onde foi chamado. Então, uma congregação judaico-messiânica nada mais é do que uma igreja, chamada congregação, da palavra kehilat, em hebraico quer dizer igreja, que a igreja é uma palavra grega, né? Porque nós temos judeus, temos que importar uma palavra grega, se a Bíblia já chama de kehilat ou kahal. Então nós temos a nossa kahal, que é a nossa congregação ou igreja, e lá preserva quem é judeu em Cristo vive como judeu, e quem não é judeu, que a Bíblia chama de gentio, também não é menos importante, porque ele pode estar numa casa judaica e receber as mesmas bênçãos bíblicas, não é, que um judeu crente recebe. Por quê? Porque, por exemplo, Romanos 11, Paulo compara o Israel de Deus como oliveira. Sim. E fala que os judeus em Cristo são reenxertados nessa oliveira e que os não-judeus são enxertados em Cristo nessa oliveira e que passam ambos a produzir e se usufruir e se beneficiar da mesma seiva, ou seja, das mesmas bênçãos. E aí, então, nós pegamos esse jargão do Rabino Shula, restauração da igreja do primeiro século, ou seja, como era a igreja que Jesus fundou. Será que essa igreja, na verdade, Jesus não fundou a igreja, mas no sentido da igreja do primeiro século, que são os primeiros seguidores de Yeshua, como eles viviam? Será que eles celebravam uma missa? Como era o culto deles? A liturgia, né? Como era a liturgia deles? Aí nós vimos que, numa congregação judaico-messiânica, nós preservamos o culto, o serviço no rito judaico, mas aberto a todos, como está em Atos capítulo 18, Paulo, quando chegava na sinagoga de Corinto, né? Havia judeus e gregos. Aonde? Na mesma sinagoga, estudando a palavra de Deus. Então não há diferença de judeu e gentio quanto à salvação. Todos nós somos iguais, precisamos de Jesus. Mas há diferença de Israel como povo e nação. O brasileiro aceita Jesus, não deixa de ser brasileiro. Da mesma maneira que o judeu aceita Jesus, não deixa também de manter a sua identidade judaica. Com certeza. E aí nasceu o Ministério Ensinando Sião, um ministério para levar essa visão da restauração à igreja, e nasceu a congregação Hatzion para levar as boas novas do Evangelho aos irmãos judeus, crendo que, num dia, antes da vinda de Jesus, todo Israel será salvo, o Evangelho será pregado em todos os confins da terra. Então essa é a visão mais global que fechamos o nosso ministério. Pois não. Nós temos ainda aqui 7 minutos. Eu gostaria que o nosso teólogo Matheus Guimarães falasse também um pouco mais dessa origem, uma palavra complementar, Matheus, para a gente compreender assim, essa origem. Na verdade, seu pai já deixou um lastro assim, fantástico, mas tenho certeza que você também tem algo a acrescentar, Matheus. Claro, o trabalho do Ensinando Sião, como meu pai disse, não é, pastor Emerson, ele tem uma origem em Jerusalém, em Israel, através do meu pai com o Rabino Joseph Shula. Ambos têm liderado esse trabalho, o Rabino Shula em Israel, meu pai no Brasil, e nós vemos que uma demanda muito forte nos dias atuais é o desejo de cristãos genuínos, cristãos sinceros, que têm buscado a Deus com sinceridade. Essas pessoas têm sentido um vazio, não na sua vida pessoal com Deus em termos de fé, mas um vazio no sistema. Falta algo no cristianismo, falta algo na igreja. As pessoas não estão satisfeitas com o que tem sido dado às ovelhas. Então, nós vimos que essa necessidade é uma necessidade genuína, e o elemento faltante, muitas vezes, que essas pessoas estão procurando, são elementos de raízes. As pessoas têm necessidade de raiz, de achar a raiz da fé. Eu me lembro, uma vez estava a viagem, até ministerial, ministrando numa comunidade aqui no Nordeste também, e no aeroporto eu vi um livro, As Raízes do Cristianismo. E eu, como judeu, fazendo parte desse ministério, eu me interessei muito. Falei, puxa vida, deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui, né? Alguém está... tem gente pensando na mesma coisa, Deus está usando muita gente. E aí, quando eu peguei o livro que comecei a folheá-lo, o teólogo até fez um excelente trabalho de pesquisa histórica, mas datando a origem do cristianismo no século XVI na Alemanha, com o trabalho de Lutero e a Reforma. Eu valorizo muito o trabalho de Lutero, até acho que não estaria aqui se não fosse
o agir desse homem, o preço que ele pagou ali no século XVI, mas, apesar disso, a origem da minha fé não está na Alemanha, nem na Idade Média, nem no século XVI. Ela está mais para trás um pouco. A nossa fé veio de Sião, nossa fé veio de Jerusalém, nossa fé veio com Yeshua, Jesus, que pregou, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou em Israel. Nossa fé está no legado deixado pelos apóstolos que ele, Jesus, ordenou e dotou de poder para que apregoassem esse evangelho do reino. Então, eu acho que é para lá que a igreja tem que voltar. E quando a gente apresenta isso para o cristão, de uma forma sóbria, honesta, bíblica e embasada, isso vem a suprir essa necessidade de raiz. Né? Puxa vida, então lá é a nossa raiz. Né? Para lá nós voltaremos, para lá iremos no milênio, de ano a ano, adorarmos ao Senhor lá na festa dos tabernáculos. Né? Lá será o centro do reino do Messias. Então esse sentimento de raiz, ele está intimamente ligado com Israel, ou a falta que Israel tem feito na teologia cristã. A teologia cristã surge desde os seus primórdios sem o elemento Israel, o povo judeu. Uma série de questões, a gente não tem tempo aqui para abordar, razões históricas, políticas e religiosas. Filosóficas, enfim. Mas esse distanciamento está gerando agora no cristianismo um sentimento de incompletude. E é nisso que eu vejo o propósito de Deus nesses dias, guiando a igreja de volta para casa, vamos dizer assim. Pois não, pois não. Nós temos assim mais uns 2 minutos aqui e assim eu penso que entendi aqui a questão da origem do movimento. Então, tudo começa com o desejo do rabino Marcelo Guimarães de poder adorar a Deus, adorar Jesus, mas a partir da sua própria cultura, a cultura judaica, e automaticamente ele realmente se torna instrumento de Deus no sentido de procurar fomentar esse ministério aqui no Brasil, né? E inicia esse trabalho que já tem 18 anos. 18 anos. Inclusive o senhor deixou inclusive a sua carreira como engenheiro para se dedicar totalmente a isto. Muito bem, esse primeiro bloco para mim assim foi muito interessante porque assim eu ouvi a pastora Geisa falar sobre esse ministério, eu ouvi o Emerson também, o meu xará, falar sobre esse ministério, assisti, né, como eu falei, algumas coisas ali na TV Sião, mas estando com eles pessoalmente é muito interessante para nós assim aprendermos mais algumas coisas. Mas esse primeiro momento foi para a gente entender a origem, como nasceu, como surgiu. No segundo bloco nós estaremos assim conversando sobre o propósito. Eu certamente vou fazer algumas inferências que eu julgo que algumas pessoas do outro lado fariam se estivessem em meu lugar, e eu tenho certeza que vai ser assim muito esclarecedor, vai ser muito interessante, vai ser uma bênção para todos nós, ok? Bem, o nosso tempo aí já está se esgotando, já está acabando o nosso primeiro bloco, e você que está do outro lado, olha, liga para algumas pessoas, tecla com algumas pessoas, tá bom? Convide-as para que elas acessem aí o site da TV Monte Sião, também o canal 45 da Sim TV, para que elas acompanhem também a nossa programação e não deixem também de prestigiar a TV Sião, tá certo? Também dar um pulinho por lá e ver também muita coisa interessante que tem por lá, muitos vídeos, muitos estudos, ok? A partir dessa hermenêutica judaica, que a gente também vai falar sobre isso, é muito interessante. Eu penso que as igrejas históricas até têm menos trabalho com relação a isso, porque já nos preocupamos, né, com essa questão da hermenêutica, da exegese, etc. e tal. Mas enfim, infelizmente, já chegamos ao final desse bloco. Aguarde aí, tá bom? Daqui a pouco estarei de volta aqui com o seu programa Visão Aberta e falando sobre o propósito desse ministério Ensinando de Sião. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento.
Estamos de volta com o seu programa Visão Aberta, lembrando que hoje estamos assim conversando sobre o Ministério Ensinando de Sião. Eu estou aqui com 2 representantes desse ministério aqui no Brasil. Nós temos aqui o Rabino Marcelo Guimarães e o seu filho, o teólogo Mateus Guimarães. E no primeiro bloco já conversamos sobre a origem desse ministério, né, desse serviço. E agora estamos no segundo bloco e vamos conversar sobre o propósito. Qual o propósito do Ministério Ensinando de Sião? Qual é o objetivo desse ministério? E agora eu gostaria de começar com o Mateus, tá bom? Mateus agora começa o segundo bloco. Mateus, qual o propósito do Ministério Ensinando de Sião? O Ensinando de Sião ele surge com 2 viés principais. O primeiro é anunciar o Messias, Yeshua, Jesus, aos da casa de Israel, ao nosso próprio povo, que é um amor que nós temos muito forte no nosso coração como judeus. Eu me lembro das palavras de Paulo ali em Romanos capítulo 9, que ele desejaria ser anátema por amor aos seus compatriotas segundo a carne, porque deles são as alianças, as promessas, o culto, a legislação, deles descende o Cristo segundo a carne. Então, esse mesmo amor, o judeu, discípulo de Cristo, tem também pelo seu próprio povo. Mas além disso, o Ensinando de Sião também tem um viés que é o trabalho com a igreja. E esse trabalho consiste em auxiliar a igreja a resgatar essas raízes bíblicas e apostólicas que foram perdidas ao longo dos séculos. Houve uma cisão entre igreja e Israel, né? Os historiadores mesmo dizem, aqueles que registraram a história dos primeiros cristãos tinham até dificuldade de diferenciar se aquele movimento era um judaísmo, um novo, o que era aquilo, né? As pessoas tinham dificuldade de classificar o discípulo de Cristo, porque achavam que eles estão servindo ao Deus dos judeus, mas eles não são judeus. Mas eles servem ao Messias de Israel, mas não são de Israel. Então, até Plínio, né, o historiador Plínio, chama os cristãos de terceira raça. Né? Que povo é esse que parece que é judeu, mas não é, mas tem os preceitos dos judeus como seus. Então, a gente vê que houve então esse rompimento. E o Ensinando de Sião, ele entra trazendo a história novamente à tona, mostrando para a igreja onde houve esses desvios. A palavra de Jesus lá, a igreja em Éfeso, né? Conhece onde caiu, volta à prática, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, isso que a gente tenta fazer é um trabalho histórico, onde a gente mostra onde houve essa cisão não bíblica da igreja em relação a Israel e o seu povo, e atuamos então nessa restauração, principalmente da compreensão bíblica, como você mesmo disse, ajudando nessa hermenêutica original, né? Como aqueles judeus dos dias de Jesus interpretavam o que Jesus falava, como soou para aqueles que ouviram lá no primeiro século, né? Trazendo a Bíblia ao seu contexto original. Por mais que estudemos a história, por mais que estudemos o idioma hebraico e o grego, mas é necessário estudar a cultura judaica, a mente judaica, para você entender em plenitude todos os ensinos da Bíblia, principalmente os ensinos de Jesus nos evangelhos. Então, o Ensinando de Sião tem também esse viés que é auxiliar a igreja a compreender a Bíblia num contexto mais original, restaurando então uma plenitude, né? Santificando mais, embelezando mais a igreja para o nosso noivo. E é natural, Marcelo, Mateus, é natural que, por exemplo, um judeu, ele teoricamente, ele tenha uma interpretação mais adequada das escrituras do que um não judeu, porque ele é da cultura, ele, né, é do povo, ele conhece, teoricamente ele conhece muito mais os bastidores da cultura judaica do que, por exemplo, um brasileiro, não é verdade? Como meu pai disse em relação à salvação, não há vantagem em raça e nem origem, mas Paulo fala em Romanos 3, qual é a vantagem do judeu? Muitas sobre todos os aspectos, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Então, esse tipo de argumento, esse tipo de ensino apostólico, a igreja meio que perdeu, porque tirou-se esse valor da cultura judaica, né? Essa valorização. Jesus fala para a mulher samaritana, olha, a salvação vem dos judeus. Não referindo-se apenas a ele, mas a toda aquela cultura no qual ele veio inserido. Então, eu concordo, eu acho que sim, né? E é uma responsabilidade muito grande. Eu falo isso com um temor, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós, como judeus discípulos de Cristo, auxiliarmos a igreja
nesse caminho de volta e aprendermos também, né, e sermos abençoados também com aquilo que os nossos irmãos não judeus têm também a nos oferecer, que é muita coisa, temos muito a aprender também. Inclusive, também nós queremos ouvir também o Rabino Marcelo. Inclusive, nós sabemos que na ocasião da dispersão judaica, não é? Na ocasião do ataque romano a Jerusalém, enfim, quando houve realmente aquela dispersão, nós também percebemos que os judeus eles se espalharam pelo mundo todo. E eu estava observando já alguns estudos que são feitos, inclusive, sobre os judeus no Brasil. Inclusive, o Brasil ele está realmente encharcado de judeus. Não é? Inclusive, a nossa cultura, inclusive, ela possui vários elementos que apontam para a cultura judaica. E, inclusive, até no YouTube a gente pode encontrar alguns estudos sobre isso, falando sobre os que estão inseridos nos sobrenomes de alguns brasileiros, inclusive aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste, há realmente um número expressivo de possíveis descendentes judeus, não é? Inclusive pessoas que têm sobrenome como Silva, Oliveira, por exemplo, o meu mesmo é Silva, né? Meu sobrenome é Silva. Então realmente há uma possibilidade de que muitos brasileiros tenham também nas suas veias o sangue judeu. Mas Rabino Marcelo, o propósito, então, Mateus ele já falou muita coisa aí sobre o propósito. E o que é que o senhor poderia colocar mais? Qual o propósito? Porque assim, quando a gente ouve falar em rabino, quando a gente ouve falar no judeu messiânico, algumas pessoas, elas entendem que essas pessoas, a gente sabe que existem casos e casos, mas na cabeça das pessoas, muitas vezes ocorre o seguinte pensamento: lá vem esse povo querendo judaicizar o cristianismo. Mas pelo que vocês estão falando, inclusive também era uma coisa que eu queria ouvir de vocês não têm esse propósito, como já foi colocado de certa forma no primeiro bloco, né? Então não é o propósito, não é judaicizar, mas sim procurar dar uma hermenêutica bíblica a partir daquela cultura onde a Bíblia ela foi parida. Não é isso mesmo? Sim. Muito bem, antes de eu responder a sua pergunta, você tocou num assunto que você mexeu comigo, que seria assunto para outro programa, outra vinda-feira, que nós somos os fundadores, eu sou por pai de mãe, que eu te falei, judeus italianos, pai de pai, sou um cristão novo, judeus portugueses que foram para Minas Gerais no ciclo do ouro, né? Então essa formação estava comigo, e eu, nos últimos 25 anos, tenho pesquisado na Torre do Tombo, em Lisboa, e tanto material de tanto processo brasileiro que passou pela Inquisição portuguesa, que nós fundamos o primeiro Museu da Inquisição do Brasil, que está lá em Belo Horizonte. Faço um convite a você, se você quiser, não precisa ir a Belo Horizonte, você pode ir no seu site acessar www.museudainquisição.org.br e fazer uma visita virtual. Você vai conhecer o museu virtualmente, através de painéis. Lá também tem sites israelenses e outros também que nós estamos desenvolvendo. Você pode pesquisar sua família, seu sobrenome, a sua origem. E endosso você. Grande foco judaico no Brasil começou com um judeu chamado Fernando de Noronha, que veio para o Nordeste plantar cana-de-açúcar, e ele entrou pela Bahia, porque não havia ainda outro porto, a não ser aqui Porto Seguro, e da Bahia se estendeu ao Nordeste, depois veio o Império Holandês, é uma outra longa história. E depois do ciclo do ouro, esses cristãos novos concentraram. Então tem dois pontos do país que há muitos... Doutora Anita Novinsky, que é uma historiadora da USP, ela afirma que somos praticamente perto de 10 a 20 milhões no Brasil descendentes desses judeus. Onde eles estão? No Nordeste e em Minas Gerais, em predominância. Bom, mas voltando à sua pergunta, então seria outro tema que você pode me convidar, eu virei falar sobre a Inquisição. Com todo prazer. Bom, então, sobre a sua pergunta, a diferença básica é o seguinte: o que seria o judaizar? O judaizar seria, na concepção da palavra, etimologicamente, pegar um não-judeu, que não tem sangue nenhum judeu, e transformá-lo em judeu. Isso não existe. Nem pela conversão, nós somos crentes em Jesus, eu posso falar, nem pela conversão isso é válido, tá certo? Agora, o que seria, então, o judaizar? Será que um não-judeu que dá o dízimo em sua igreja, lembra você, pastor Emerson, que dízimo é uma lei judaica, é um estatuto, a classificação de dízimo na Bíblia, mandamento, estatuto e ordenança, está dentro de estatuto. Em hebraico é hukim, a palavra rock, escavar.
Muito bem. O dízimo é um estatuto judaico, que nem no Novo Testamento existe, como ordenança, não. Jesus menciona, olha, os judeus, vocês não deviam esquecer o dízimo do hortelã, do cominho e tal. Mas Jesus não estava mandando um não-judeu dar dízimo, era uma lei judaica. Inclusive, eu creio que sou uma das poucas pessoas que pregam de púlpito isso. Eu vou lhe falar Aqui mais ainda. Agora, você perguntar assim, Rabino Marcelo, o dízimo é bênção para a igreja de Jesus? Eu falo, é. Sim. E eu dou meu exemplo de sendo um dizimista fiel. Por qué? Porque o dízimo é um estatuto, é uma bênção. Quem ganha a bênção? Aquele que dá. Fazei prova de mim. Quem é que faz a prova? Aquele que faz. Aquele que por fé dá, consagra o salário dele, os 10%, né? E lembra você da cultura hebraica, que é muito importante, que é com estatuto. Estatuto é algo que Deus dá, mas não explica. Por que 10%? Podia ser 12%, podia ser 7%, podia ser 5%. Essas coisas Deus não explica. Então o estatuto tem uma característica de Deus não explicar, justamente para você fazer por fé. Tá certo? Já o mandamento ele explica, não matarás. Todo mundo sabe a consequência de não matar, não adulterar, etc. Então eu pergunto para você, dentro das 8.000 promessas da Bíblia, eu calculo que tem mais. O dízimo é uma delas, uma bênção, uma promessa. Será que a igreja descobriu duas bênçãos judaicas? Que é a prosperidade, que só há no Antigo Testamento, você não vai achar prosperidade no Novo. Pelo contrário, se você tem duas túnicas, dá um para o outro. Né? Então você vai ver que a prosperidade que a igreja prega e que eu, em parte, sou favorável a ela, porque Deus também quer que você seja próspero, claro, está no Antigo Testamento com leis bíblicas sobre a prosperidade. Nós podemos falar disso aqui uma outra oportunidade. E o dízimo? São duas bênçãos. Agora eu lhe pergunto, se na Torá tem 613 mandamentos, ou estatuto, ou leis, tem, em outras palavras, 611 estatutos, ou leis, ou sob a forma de mandamentos ou ordenanças, que a igreja poderia estar recebendo, e não está recebendo. Por quê? É coisa de judeu. Espera aí, coisa de judeu é dar dízimo, por que você dá? Então, se você, aí eu respondo, vamos lá para Paulo. Paulo falou que em Cristo você é enxertado no oliveira que é Israel e participa da mesma seiva. O que é seiva? Bênção. Então, há uma lei judaica chamada dízimo que abençoa? Sim. Então, você em Cristo, vou repetir, você em Cristo tem todo o direito de receber essa bênção. Como o Rocha Mateus falou em Romanos 9, deles são as promessas, os pactos, as alianças, não é? Mas em Cristo, Efésios capítulo 2, em Cristo, aquele que era gentio, que estava longe, foi aproximado da comunidade de Israel, porque o muro que separava foi quebrado no próprio corpo de Cristo. Quer dizer, Cristo uniu, levou as bênçãos judaicas, não só exclusivo do povo judeu, mas de todos aqueles que creem, né, podem ser abençoados. Outro exemplo, as festas bíblicas. As festas bíblicas estão no mesmo nível de estatuto que estão os dízimos. Por que a igreja é capaz de cobrar os dízimos das igrejas e ser abençoada aquele que o faz e não celebra as festas bíblicas? Aí você vai ter que estudar, não vai estar tempo para falar aqui, mas alguém arrancou essas festas bíblicas da igreja. A igreja, eu vou só citar o Papa Gregório. O Papa Gregório, no ano 590 depois de Cristo, ele baixa uma lei. Ele baixa uma lei, por exemplo, da festa do sábado, que algum cristão fizesse alguma coisa no sábado, seria ele cúmplice da morte de Cristo. Então você vê que foi arrancado a festa do sábado. O Concílio de Antioquia, no ano 361, arrancou a festa da Páscoa. Por quê? Por que Roma fez isso? Porque se arranca a Páscoa, arranca todas as outras 7 festas, porque todas elas estão amarradas na Páscoa. Não é? Por exemplo, 7 dias depois da Páscoa, é o Pães Asmos. Não é? Depois você pega, um dia depois da Páscoa, Pães Asmos. 7 dias, a festa das primícias. Depois você pega 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Né? Depois, 7 meses depois da Páscoa, o Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, depois da festa de tabernáculo, que nós estamos celebrando hoje aqui em feira. Bom, muito bem. Então, o que eu resumo? O judaizar, na verdade, um cristão em Cristo não judeu que quer receber as bênçãos que a Bíblia o garante, que essas bênçãos no Antigo Testamento que estão lá, porque o Novo ele conhece bem, não pode ser acusado de judaizar, porque é um direito dele. Ele recebeu um enxerto em Cristo que participa da mesma seiva da casa de Israel. Isso é bíblico. Então a igreja podia estar recebendo não só a bênção do dízimo, da prosperidade, das festas bíblicas, das leis alimentares. Você acha que Deus, criando o homem, não daria um cardápio para o homem? Pensa.
Pensa, tudo para dar graça. Bom, mas a graça não pode sair comendo o que você quer, não. Há um limite de saúde, há um bom senso, não é verdade? Você foi constituído para comer certos alimentos. Então, nós não queremos aqui, a lei não é para impor, para falar que não pode. Pelo contrário, o entendimento judaico de uma igreja do primeiro século, antes da influência de Roma, a graça e a lei andavam juntas. Por quê? O que é a graça em resumo global? A graça de estar em Cristo com os seus pecados perdoados e ter um novo nascimento e receber tempo do Espírito Santo. E o que é a lei? São mandamentos do Senhor, através de mandamentos, estatuto, ordenança, que vão proteger o seu estado de graça para que você não perca a graça. Em outras palavras, a lei seria uma cerca que protege o estado de graça, porque é lei para o que crê. O que não crê precisa de lei. Por que as cadeias de feira estão cheias de qualquer outra cidade? Porque não respeitam a lei, matam, estrupam, roubam, não é verdade? Imagina se o mundo, não estou falando a igreja, o mundo guardasse só 2 mandamentos dos 613. Não furtarás, não matarás. Quase todos os presídios do mundo estariam abertos, estariam quase vazios. Agora imagina se o mundo estivesse atento às leis morais que Deus colocou. Então, essa graça anulando a lei foi algo que foi roubado da igreja. Então, na verdade, essa visão da restauração quer trazer de volta à igreja as suas bênçãos. Mas se nós voltarmos, como o Rocha Mateus falou, à Idade Média de Lutero, ou mesmo os pais da igreja do cristã em Roma, o que vai acontecer? Muita coisa vai escapar, porque eles aboliram essas coisas. Então, nós temos que voltar na época do primeiro século. Então, a nossa proposta não é inventar nada de modismo, de judaizar. Eu quero ser a igreja de Corinto, em Éfeso. Lá tinha mais grego do que judeu, certo? Então, faça um estudo da igreja de Corinto. Vê lá Atos 18, versículo 2, que fala que Paulo persuadia a gregos e a judeus, gregos, que estavam dentro da sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Então, a proposta da restauração, ela está, não querendo desmerecer a reforma, ela está acima da reforma. Por quê? A reforma não teve um propósito de voltar para Jerusalém e suas raízes. O propósito da reforma foi: vamos sair de Roma e o justo viverá pela fé. Foi a frase que regeu a reforma de Lutero, depois Calvino e outros pais da igreja da reforma. Mas agora a restauração não. A restauração não é reformar. Porque, na verdade, a palavra reformar aceita qualquer coisa. Então, se essa cadeira aqui, que é de couro, furar, eu posso colocar uma napa imitando o couro e está reformado. Agora, restauração não. A palavra restaurar do hebraico é techuvá. E essa palavra retorno tem que ser original. Então, se isso aqui é couro, não pode reformar por uma napa. Você tem que buscar aquele couro, se é de boi, se é de carneiro, sei lá o quê, e pôr o mesmo material. Então, a restauração tem um compromisso com as raízes originais. E essa que é a proposta nossa para a restauração. Pois não. E estamos assim, já chegando ao final aqui do nosso segundo bloco. No primeiro bloco nós conversamos sobre a origem do ministério falando de Sião, ensinando de Sião, e agora falamos sobre o propósito. Qual o propósito, tá? E o terceiro bloco estaremos conversando sobre os benefícios. Quais são os benefícios que esse ministério ele promove à igreja do Senhor Jesus? Quais são os benefícios? E é exatamente sobre isso que nós estaremos conversando, tá bom? Mais uma vez a gente vai para um rápido break comercial e daqui a pouco estaremos de volta e com certeza você vai continuar aí e absorvendo essas informações que estamos tendo aqui, tá bom? Vou ali, daqui a pouco eu volto. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento.
Muito bem, estamos de volta com o programa Visão Aberta e como o próprio nome do programa sugere, o objetivo é que nós possamos alargar o nosso entendimento acerca de muitos temas, inclusive os temas que nós propomos aqui. E hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre o Ministério Ensinando de Sião. Eu estou aqui com o Rabino Marcelo Guimarães e com o teólogo Matheus Guimarães. Eles são pai e filho e estão assim conversando conosco sobre isso. Eu tenho certeza que você aí que já ouviu falar, já teve um certo contato, você está conhecendo um pouco mais do Ministério Ensinando de Sião. Primeiro bloco nós falamos sobre a origem, como tudo isso surgiu, ok? E o segundo bloco, o propósito, o objetivo. E eles deixaram bem claro que o objetivo primeiro, o objetivo principal é realmente esclarecer aos judeus sobre o Messias, sobre Cristo como realmente o prometido de Deus. E, posteriormente, consequentemente, também fazer com que a própria igreja possa compreender a Bíblia a partir da visão judaica. Não é? Eu penso que, se eu estiver equivocado, vocês podem depois me corrigir, mas eu penso que seja assim. Foi assim que nós compreendemos. E nesse terceiro bloco nós teremos aqui o momento de conversar sobre os benefícios para a igreja. Quais são os benefícios que esse ministério ele proporciona à igreja, tá certo? Muito bem. Dessa feita, eu quero assim iniciar o terceiro bloco com o Rabino Marcelo Guimarães e ele vai estar assim falando sobre os benefícios. Rabino, quais são os benefícios que esse ministério ele proporciona à igreja? A igreja ganha de que forma? Ganha em que sentido? Bom, primeiro vou complementar a sua pergunta. Na verdade, não é o meu ministério que vai trazer benefício. O meu ministério vai ensinar sobre o que é restauração e que a igreja pode ganhar com a restauração das raízes judaicas, ou melhor dizendo, uma releitura. A nossa proposta da restauração é uma releitura sobre o óculos. Tiro o óculos de Roma e agora coloco o óculos judaico. E aí nós vamos fazer uma releitura da Bíblia, usufruindo os benefícios. Eu acho que o primeiro benefício, é a igreja reconectar com as suas raízes, que nunca deveria ter sido cortada. A igreja nunca precisaria ter falado que judeu é raça ruim que matou Jesus e fazer os cruzados, a Inquisição, o próprio Holocausto, e até hoje, quanto antissemitismo, quanto mentira roda, e Satanás sabe, em outras palavras, que pouco tempo lhe resta e que talvez se exista no universo uma autoridade legal para proclamar o Tikkun Olam, a redenção universal do mundo, o reino é a igreja. E ele separa a igreja de Israel. Já notou isso? Ele separa a igreja de Israel e separa as nações de Israel. Não é? Então isso é muito importante, entender o contexto espiritual da restauração. Você está mexendo com potestades que tentaram afastar a igreja, os seguidores de Cristo, da sua própria raiz, da sua própria identidade, justamente no sentido de dificultar a salvação de Israel e atrasar a vinda de Jesus, porque o dia que Jesus vem, o reino estará implantado, não é verdade? Bom, então desse benefício, o primeiro que eu posso citar é aquele que está lá em Efésios 5. Yeshua, o Espírito Santo está preparando para Yeshua uma noiva sem ruga. Então eu acho que a restauração, o primeiro benefício, é uma cirurgia plástica da igreja. Então, na verdade, a igreja tem 2000 anos, nós não podemos falar que ela tem 2 meses, porque ela tem, de fato, 2000 anos. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma analogia de uma cirurgia plástica. O Espírito Santo vai ser um cirurgião plástico e vai tirar as rugas. O que é as rugas? Aquilo que envelhece, aquilo que enfeia a igreja, dogmas de homens, doutrinas erradas, conceitos errados. E o primeiro dela é produzir o quê? Uma igreja sem rugas, sem mácula, santa e sem defeito. Então, santidade. Eu acho que a nossa proposta de releitura não é para eu ganhar mais com o conceito de prosperidade, nada disso. Primeiro é santidade. É uma igreja separadíssima, exclusivista, né? Exclusiva para Yeshua, hoje a noiva de Cristo, que será desposada amanhã como a futura esposa de Cristo. A igreja composta de, segundo Efésios 2:19, judeus e gentios, a família de Deus. Né? Judeus e gentios em Cristo. Olha que a Bíblia mantém a identidade judaica. Essa é uma das importâncias desse viés, como Mateus falou. Agora, os benefícios decorrentes de uma santidade são muitos. Primeiro que você mesmo disse aí, nós vamos voltar para uma midrasha judaica. A hermenêutica é um item da midrasha judaica. Então, a midrasha judaica vai entender, vai fazer essa releitura no prisma judaico, no conceito literal. Mateus pode falar muito que ele
estudado na Universidade Hebraica de Jerusalém, pode falar melhor do que eu da Midrash judaica. Entender no conceito original, entender no contexto histórico, entender no contexto da hermenêutica, que é da correlação de versículos, e finalmente entender os segredos e as revelações que Deus tem guardado para os últimos dias, e nós já estamos a viver isso. E dentro desse contexto de produzir uma restauração, aí vai vir muita pergunta. O que restaurar, como restaurar, não é? Então nós temos que restaurar, para falar a verdade, é tudo, ou quase tudo. Não que a igreja está totalmente errada, mas eu sempre dou um exemplo que o nosso amigo lá fora, o Emerson, seu xará, sempre gosta. Ele foi nosso aluno no nosso curso de teologia, chamado CATS. E lá no nosso curso, numa dessas aulas que eu dou, e também o Rocha Mateus dá, eu falo assim, se um avião perde a proa, perdeu o rumo, o destino, ele lá de cima não tenta acertar o rumo lá não, que você vai errar ainda mais. Então, o que um piloto faz se ele perde, se está fora de rota? Ele busca a rota original, da onde ele saiu, faz o retorno, pega a rota original alinhada, exemplo, 90 graus norte, e aí ele vai. Porque se ele consertar no meio do caminho, ele acaba errando mais. Então, assim também a igreja. A igreja não tem que ir para frente, a igreja tem que ir para trás, na minha opinião, na nossa opinião. Aonde errou e consertar. Naquilo que ela está certa também, mas naquilo que ela errou, ela volta para trás segundo os princípios do primeiro século, que é a igreja padrão nosso, não é a igreja de Roma, nem a igreja da reforma de Lutero. O primeiro século é que define a nossa fé, não é? A igreja do Senhor. Então, voltando atrás a essa restauração, começa a restaurar a própria língua. A língua da Bíblia não foi o grego, foi o hebraico. Ah, mas no Novo Testamento? Sim. O pensamento foi escrito em hebraico, agora foi traduzido a Septuaginta em grego para todas as nações, mas o pensamento original, algumas cartas de Paulo, como Timóteo, Paulo ditava a Timóteo, escreveu em grego, amém. Mas o pensamento, a hermenêutica ali toda, a midrash é judaica. Então, por exemplo, se eu perguntar hoje para um cristão, o que é a palavra amém? Vamos começar a restauração de palavras. É uma bagunça, uma bagunça. A igreja hoje confunde salvação com vida eterna, não é? É muito comum. A pessoa confunde espírito com alma, porque veio de Roma. Em Roma tem um conceito de alma que não é bíblico. E tem um conceito de espírito que também não é bíblico. Aí como é que fica? Então, a reforma, quando saiu de Roma, ela não teve essa ideia de restaurar. A restauração está vindo agora. Por isso que eu vejo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício para a restauração. Por exemplo, a palavra amém. Se eu perguntar para qualquer cristão o que quer dizer amém, ele vai dizer assim seja, uma concordância. Porque ele aprendeu da igreja de Roma, sim. E é verdade, o amém é uma concordância. Mas amém, na cultura judaica, é um acróstico, um acrônimo, um acróstico da frase El Melech Ne'eman. El, Aleph, A, Men, M, E, Eman, N, An. Eman significa El Melech Ne'eman, significa Deus Rei, fiel, que cumpre as suas promessas em minha vida. Então, quando você fala amém, você está falando uma frase em hebraico. Deus é rei, fiel para cumprir as suas promessas, bênçãos em minha vida. Aí você me fala, me mostra isso na Bíblia? Mostra. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Lá fala assim, Paulo, tantas quantas forem as promessas, todas elas, seja ela 8.000, 7.000, se cumprirão em Jesus, porque ele é o amém. Né? Então você vê que tantas quantas forem as promessas. O que é amém? Deus é fiel que cumpre as suas promessas em minha vida. Através de quem? De Jesus. Você vê como é que você fecha uma leitura judaica, como é que você entende uma palavra amém. Né? E assim você vai entender a palavra abençoar, barar. Se eu falar com ele, Deus te abençoe, pastor Emerson, você vai entender, como eu também entendi, a maioria entende, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. Mas a palavra barar, em hebraico, barar, palavra muito forte, significa conceder poder a alguém para que esse alguém seja bem-sucedido e próspero. Opa, não mudou o conceito de abençoar, não? Então, dentro da palavra barar está imbuído o conceito de prosperidade, de autoridade e prosperidade. Então, essas coisas mudam o nosso entendimento. Bom, e sobre o que restaurar, por exemplo, eu passaria a palavra aqui ao Rocha Mateus, que tecesse algumas palavras, né, da restauração. Pois não. Então, vamos lá, Mateus. Né? O que restaurar? A igreja, o Rabino começou falando sobre os benefícios dessa releitura que vocês propõem para a igreja. E como ele mesmo sugere, então, o que restaurar? Como meu pai mesmo disse, não é meramente restaurar um relacionamento
com o Eterno, com Deus, restaurar um relacionamento com Israel e o povo judeu. Se Paulo define a conversão de um não-judeu à fé como sendo que a pessoa foi aproximada da comunidade de Israel, Efésios capítulo 2, então a gente tem que começar a valorizar isso. Isso é ensino apostólico, isso não é dogma, isso é ensino apostólico. Nos dias de Paulo, a pessoa que se convertia a Deus, ela não passava para crente, como a gente fala hoje, né? Ah, fulano passou para crente e virou crente. Não, naquela época era, fulano foi aproximado da comunidade de Israel. O peso, a profundidade dessa expressão é enorme. A pessoa que é aproximada a Israel, que não é judeu e é aproximada a Israel, primeiro ela está cumprindo o que os profetas de Israel anunciaram que aconteceria. Que Deus chamaria um povo e enxertaria esse povo nas promessas de Israel. Então nós temos profecias de Isaías, de Ezequiel, de Miqueias, principalmente. Esse povo, ao ser aproximado, Paulo como rabino, a autoridade farisaica na época, ele fala que o gentio em Cristo ele é enxertado em Israel. Olha aí, outra alegoria, enxerto. Aproximou, porque ele usou a expressão de Isaías capítulo 14, né? Que Deus aproximaria esse povo e faria 2, né? Parte do seu povo. Efésios 2, que ele fala que o gentio é feito co-herdeiro. E lá em Romanos 11 ele fala que enxertado. Então, quer dizer, o que é um enxerto, uma aproximação, uma comunhão desse nível, gera na vida da pessoa? Você passa a ter acesso àquilo que é de direito do outro. Você passa a ter o mesmo direito, aliás. Então Paulo delimita as vantagens do judeu lá em Romanos 9, que eu citei, as alianças, as promessas, o culto, a lei, que Paulo fala várias vezes que a lei é boa, mandamento santo, justo e bom. Né? A lei não é maldita. Ah, mas Paulo falou que lá em Gálatas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então se tem que entender o contexto original, porque se o mesmo Paulo em Romanos chama a lei de boa e espiritual e lá em Gálatas chama de maldição, ou Paulo era esquizofrênico ou ele estava falando para duas plateias em contextos diferentes. Paulo não tinha duas opiniões sobre o mesmo assunto. Então ele estava falando sobre a lei é boa, mandamento santo, justo, bom, e lá em Gálatas ele estava referindo-se às maldições contidas na lei para o desobediente. Então, essa aproximação da igreja com Israel, tendo o judeu crente como percussor, como agente disso, ele ajuda a igreja a compreender, principalmente os ensinos apostólicos. A maioria dos desvios que nós temos na teologia cristã, que eu caracterizo como desvio, eu estou me baseando no ensino apostólico. Eu não estou interessado no ensinando ancião, nem um pouco meu pai, de difundir o judaísmo à igreja, de colocar a igreja sob jugo de rabinos, não tem interesse nenhum disso. O que interessa para mim, sim, eu sou judeu e como judeu sou muito grato a Deus pelas minhas tradições, por aquilo, pela minha cultura. Mas eu estou interessado naquilo que a Bíblia pregou. Eu estou interessado na verdade. E eu estou interessado naquilo que Yeshua, Jesus e os apóstolos deixaram como legado. Eu sou um judeu apostólico, vamos dizer assim. Eu valorizo o ensino apostólico. O ensino apostólico para mim tem o mesmo peso do ensino de Cristo, que tem o mesmo peso que do ensino de Moisés. A coisa segue uma mesma linha de autoridade. Né? Então, eu acho que a igreja tem esse benefício dessa aproximação, se beneficiar dessas bênçãos que Deus logrou a Israel, dessas promessas, tomar posse dessas promessas, aprender e valorizar mais o conceito de obediência, que, ao meu ver, no cristianismo está um pouco deturpado, até por causa desse extremismo de a lei é coisa de judeu, vamos nos afastar ao máximo da lei que acabou em Cristo. E isso ofuscou um pouco a posição do crente em relação ao que Deus exige dele uma vez salvo. Tudo bem, você não é salvo por obras, você não é salvo por obediência. Você foi salvo pela graça de Deus. E agora? Será que você não foi salvo não é para andar em boas obras? Não é para andar em obediência? Então eu, como judeu, sempre digo, eu não guardo a lei, não obedeço a lei, a Deus, para ser salvo. Eu obedeço a Deus, eu guardo a lei porque eu sou salvo. E é o que se espera de uma pessoa que foi salva pela graça, andar em obediência. Então esses conceitos também em relação à lei, né, uma releitura da lei. Acho que Roma satanizou muito a questão da lei, más interpretações dos ensinos apostólicos, colocou a igreja meio antinomista, né, anti-lei. E isso, na verdade, não é assim. Jesus veio, falou categoricamente, eu não vim anular nem cancelar a lei, eu vim cumpri-la. Qualquer um que alterar um yud ou um kotz, né, um tio,
nada disso vai passar até que passe céus e terra. Então, a gente tem que fazer uma releitura dessa questão da lei, do relacionamento com Israel. Então, tudo isso eu vejo como aspectos práticos da restauração. Pois não, eu penso que se nós tivéssemos aqui 6 blocos, o tempo ainda seria pequeno para a gente bater um papo e conhecer mais a proposta, não é, do Ministério Ensinando de Sião. Assim, nós temos apenas, assim, 1 minuto apenas para vocês responderem algo para mim, para a gente ir para as considerações finais e, infelizmente, encerrarmos o nosso programa. Mas qualquer um dos dois pode responder. Dos 10 mandamentos, né, ali no Decálogo, o mandamento que é mais polêmico, vamos colocar assim, a questão da observância do Shabat. Né? Então, qual é a hermenêutica de vocês com relação ao Shabat? O Shabat, ele também deve ser guardado atualmente, tem que ser exatamente no sábado, que no nosso calendário é sábado. Enfim, não é? Como é que vocês veem o Shabat ou o sábado, o dia de descanso? Quer falar? Eu sei que é algo polêmico, mas teria que ser uma resposta bem Não é nada concisa. polêmico. Se você faz a releitura, você vai ver que, porque Jesus ressuscitou no domingo, então vou guardar o domingo. Não, isso foi o Papa. O Papa Gregório bateu isso em pé, bateu isso. Então, o dia do Senhor, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, segundo, terceiro, quarto século, quinto século, sempre guardou o sábado. O Papa Gregório, que 590, olha qualquer enciclopédia, aí você vai ver isso. Então, o dia do Senhor é o sábado. Agora, evidentemente, o sol parou de Josué, eu não vou fazer essas contas, para mim isso não importa. O que importa é que o 7º dia hoje, a convenção mundial é o 7º, é o sábado quer dizer Shabat, descanso, é o dia do descanso, é uma festa, é o dia da família. Sábado não é para você fazer o que não pode, não é isso. Eles pregaram coisas aí do sábado, demonizaram o sábado. Sábado é um dia de alegria, de família, de reverência, é um dia que eu paro para Deus. Isso é uma coisa lógica. Sábado é bom senso. O sujeito que trabalha 6 dias, ele está estressado, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eu não sou médico, mas sei que um movimento repetitivo produz no meu músculo o ácido lático. E o ácido lático é estressante, eu tenho que eliminar isso pela urina, por outros meios de suor. Então, até o animal, Deus põe o Shabat para o animal. O animal, como físico, ele precisa desse descanso. Terra, né? Emocionalmente, a terra tem um descanso. Então, o Shabat, para mim, isso tudo é pequeno perto do Shabat. Eu posso te falar aqui no meu livro 33 razões por que guardar o Shabat. Eu posso dispensar isso, mas resumir numa coisa só. Não vamos demonizar o sábado. Por Jesus ter ressuscitado no sábado, no domingo, não quer dizer que você tem que guardar domingo. Os papas mudaram o dia do Senhor. A palavra domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. Mas não é isso que Mateus 12:8 fala. Mateus 12:8 fala Yeshua ha-Adon ha-Shabbat. Jesus, o Senhor do sábado. Então ele é do Senhor, não quer dizer que você não tem que guardar, que você está em Cristo. Porque ele guardava. Agora, olha que incoerência. O crente quer seguir Jesus, quer ser igual a Jesus, quer fazer o que Jesus fez, mas não quer o dia que Jesus guardava, como Lucas 4, que ele ia à sinagoga dia de sábado. Então, sábado, resumindo para você, esquece tudo que eu disse. Okay. Mas eu resumo numa frase só. É uma festa que ele fala do reino messiânico. O Aleph e o Tav, o início e o fim. O sábado fala do milênio. O sábado fala da vinda de Jesus, do reino milenar, de Romanos 14, de justiça, de alegria e paz. Só isso. Pois não. Tá bom? E você vai, Shabbat Shalom, então um dia de você viver isso muito grandemente e abundantemente. Mas não obrigação, nada por obrigação. Isso é uma questão que vem. Ninguém vai impor ninguém, a igreja mudar. Hoje nossas comunidades, que muitas delas a Bíblia fala lembrar do sábado. Lembrar desses princípios. Isso é muito mais importante que você andar 10 côvados do 15 côvados, essa demonização que fizeram do sábado. Tanto o judaísmo, viu? Tanto o judaísmo como também em certas ramificações do cristianismo também tem um entendimento completamente distorcido do Shabat. Pois não, Rabino, pois não. Muito bem, olha, infelizmente chegou ao final, eu sei que você também está triste aí, porque o papo estava bem interessante, tá bom? Olha só, o objetivo do programa Visão Aberta e do pastor Emerson Dantas neste programa realmente é o objetivo de conhecer mais a proposta do Ministério Ensinando de Sião. Como eu falei, ouvi por meio de amigos e irmãos do Ministério também, fui lá à TV, também acompanhei e tinha esse interesse de ouvi-los
ouvir o Rabino Marcelo, ouvir também o Roche Mateus, né? Ouvi-los. Então, o Visão Aberta, o pastor Emerson, hoje estavam assim ouvindo, assim como você hoje também ouviu, tá bom? Esses amados irmãos. E esperamos em Deus que a posteriori nos reencontremos para abordarmos assim, né, outras questões pertinentes a essa proposta de vocês, também ao cristianismo, tá bom? Mas agora nós vamos assim às considerações finais e eu quero assim passar a bola para vocês, a começar por Mateus, depois o Rabino Marcelo, as considerações finais de vocês. Bem, pastor Emerson, quero agradecer, viu, a oportunidade, deixar uma bênção aqui para todos os que assistem e acompanham o seu programa. E quem quiser conhecer mais a respeito do nosso trabalho, nós temos um portal na internet, que é o ensinandodesião.org.br. Lá a pessoa vai saber o que somos, né? O que não somos. Acho que é um assunto especial também, que você fala, puxa vida, Mateus, eu ouço tanta coisa aí de gente se chamando judeu messiânico, que as pessoas surgem com uns ensinos meio estranhos. Entra lá, você vai ver o que não somos e o que somos, por quem somos reconhecidos, qual é a nossa origem, quem nos atesta, quem nos legitima, para dar uma segurança para quem busca o contato com o judeu messiânico. E também, como você disse, temos um site de estudos em vídeo chamado tvsião.com. Lá a pessoa pode ter acesso a mais de 600 horas de estudos gratuitos que nós oferecemos, não só gravados por nós, mas líderes judeus messiânicos de várias partes do mundo, incluindo Israel. Visite o nosso site e navegue por lá que você vai ter um pedacinho de Sião aí dentro da sua casa. Pois não. Eu também quero agradecer ao pastor Emerson, parabenizá-lo pelo Visão Aberta. Realmente, creio que é uma sementeira muito grande. E também convidando você, se você quiser estudar conosco, é possível. Nós temos 32 matérias, o nosso seminário da restauração online. O pessoal pode fazer um sistema Moodle, um sistema inteligente de estudar a Bíblia à distância dessa restauração, visitando www.cates.com.br. Esse lá é o nosso seminário teológico. E também quero fazer um convite aqui a todo o pessoal de feira, que nós temos um congresso anual que realiza sempre período de carnaval. Eu quero convidar o pastor Emerson, que esteja conosco no próximo período de carnaval em Belo Horizonte, com o nosso Congresso Internacional da Restauração, que será o 9º, não é? Recebendo rabinos americanos e também de Israel. Eu quero agradecer e quero abençoar todos vocês com a bênção arônica, não é? Que diz que Deus abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem. Que pena, final do programa Visão Aberta, e assim, eu fui muito esclarecido, fui muito edificado, eu creio que você também, tá certo? Fica aí a vontade do Quero Mais, e esperamos em Deus que eles voltem à feira, em outras ocasiões, para raptá-los assim rapidamente como fizemos hoje, para eles estarem aqui conversando um pouco mais sobre esse ministério e certamente abordando outros temas e com certeza vai ser muito, muito abençoador, tá bom? Estamos indo e esperando de Deus que na próxima ocasião estejamos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe copiosamente, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento.